Meu irmão, minha irmã, a paz de Deus esteja dentro do vosso coração. Mais um domingo para nós, uma semana de muito trabalho, mas nós estamos aqui para gravar o vídeo da semana. Enquanto Deus permitir, nós vamos fazendo aquilo que nos é possível fazer, né? Mas, meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ler uma parte muito interessante das Escrituras, que é o livro de Mateus, capítulo 7. E diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E diz assim: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, enquanto uma trave está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Meu irmão, minha irmã, a maioria das pessoas, principalmente no sistema religioso, aprende a olhar para o lado e a ver nos seus irmãos o que eles estão fazendo de errado. A maioria das pessoas tem essa mania de criticar, de julgar. Olha o que está errado na igreja, é normal, né? Olha o que as pessoas estão fazendo errado. Às vezes dentro da sua casa, olha o que o marido está fazendo de errado, o que os filhos estão fazendo, o que os vizinhos estão fazendo de errado. E com essa atividade constante de olhar ao seu redor, para ver o que estão fazendo de errado, você está julgando. Toda vez que você olha para alguém e começa a avaliar as ações das pessoas, você está julgando. E ao passo que, quando você julga as pessoas, você acaba esquecendo de você mesmo. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ensina a não julgar, a não querer dos outros a perfeição que às vezes nós não encontramos nem em nós mesmos. Porque quando nós perdemos muito tempo olhando para as pessoas, julgando elas, nós deixamos de nos autoavaliar, de nos autojulgar. E tem essa questão, né? Porque com o juízo que julgares, sereis julgados. Quando você julga as pessoas com muita severidade, você vai acabar também, às vezes, se julgando com muita severidade, cobrando muito das pessoas e cobrando muito de si mesmo. E ninguém poderá corresponder às suas expectativas, nem as pessoas, nem você mesmo. E aí você vai ficar insatisfeito com o mundo, insatisfeito com a família, insatisfeito com o seu companheiro, com a sua companheira, insatisfeito com você mesmo. Meu irmão, minha irmã, essa palavra fala com você. Essa palavra toca no teu coração assim. Ela mostra, ela desnuda você dizendo que você não está satisfeito com você. Não está satisfeito com o teu companheiro, com a tua companheira. Não está satisfeito com teus filhos. E hoje a mensagem da palavra é: para de julgar. Para de julgar. Porque quanto mais julgando você está as pessoas, mais severo você vai ser com você.
E aí vai ser sempre esse sentimento, essa sensação de que você vive num mundo imperfeito, num mundo onde nada está bom. Nada corresponde às suas altas expectativas. Mais à frente, a palavra nos ensina que nós não devemos estar olhando nos detalhes das pessoas, quando nós estamos esquecendo, às vezes, de ver coisas importantes em nós mesmos, que nós temos que mudar. E a palavra chama a gente de hipócrita. Hipócrita. Resolve primeiro os teus problemas, que às vezes são grandes, para depois resolver o problema dos demais. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós temos que passar por um processo de aceitação de nós mesmos, entender as nossas capacidades, entender as nossas limitações. E após o entendimento, aceitar que nós não somos perfeitos. Nós não somos bons em tudo. Nós não somos santos. Nós temos muitas falhas, fraquezas, mas nós temos qualidades também. Se nós estamos em pé, vivendo, é porque há um equilíbrio. E nós somos assim. Sempre haverá uma balança na nossa vida, na vida das pessoas, na vida do mundo. Tem que ter um equilíbrio. Tem que haver esse equilíbrio para que não sejam extremos, né? Os extremos são terríveis. Então tudo tem que ser equilibrado, inclusive em nós mesmos. Haja equilíbrio na nossa vida, haja equilíbrio na nossa mente. Que nós possamos não ser julgadores e também não esperar demais das pessoas, mas aprender a aceitar em nós e nas pessoas as coisas como elas são. Meus irmãos, minhas irmãs, olhemos para nós mesmos. Vamos nos corrigir, vamos nos aceitar, vamos trabalhar as nossas qualidades, vamos trabalhar as nossas imperfeições, para que possamos em nós brilhar a palavra de Jesus, brilhar a palavra de Deus. Ainda hoje, eu estava conversando com a minha esposa e ela pronunciou uma frase interessante, mas assim não poderemos agradar a Deus. Tem uma parte na Bíblia que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. A maioria das pessoas acredita que Deus quer ser agradado. Quando, na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus não quer ser agradado. Deus não é homem para ser mimado, para querer ser mimado. Deus está muito acima desses sentimentos humanos e carnais. Deus não quer ser agradado. Deus não quer fazer nada. Deus não quer que você faça nada para agradar a Deus. Deus não quer que você vá fazer cultos em reuniões solenes. Leia o livro de Amós e você vai entender. Deus não está querendo ser agradado. Mas uma coisa é esperado de todos nós, que nós possamos aqui na nossa vida terrena refletir as qualidades de Deus em nós. Só isso que é esperado de nós. Deus é misericordioso. Então que possa em nós existir a misericórdia. Deus é justo. Que possa existir em nós a justiça. Deus é luz. Que possa existir em nós a luz. Meu irmão, minha irmã, Deus
é amor, é bondade, é paciência. Que possa existir essas qualidades em nós. O resto é resto. O resto é criação humana. O resto é criação da Igreja Católica. Rituais, orações públicas, reteté, orquestras, a tal da ceia santa, batismo santo, reunião santa, santo isso, santo aquilo, tudo isso daí é mentira, tudo isso é engano, tudo isso é criação carnal, tudo isso são caminhos que o homem cria e afasta o homem do verdadeiro caminho de Deus. O caminho do grande Deus é só um: que nós possamos refletir aqui na terra as qualidades de Deus. Que nós possamos brilhar a nossa porção espiritual. Que nós não sejamos carnais. Meu irmão, você gosta de igreja? Gosta daqueles movimentos ritualísticos da igreja? Você é um carnal. A irmã é carnal. Todos nós somos carne. E nós podemos desenvolver a carnalidade travestida de espiritualidade. Vamos colocar aqui como exemplo uma coisa assim bem primitiva, né? Os índios. Os índios, as pessoas vivem suas vidas normais, mas tem um lá que se diz o feiticeiro. Olha, feiticeiro, feitiçaria. O curandeiro, aquele que tem poder, é um mentiroso. É apenas um entre todos eles que atribui a si mesmo e vende a ideia de que tem algum poder. Isso não lembra os padres, pastores, cooperadores, bispos, mentirosos, dizendo que são mais do que outros. Não é a palavra de Deus que diz que todos somos as mesmas, no mesmo nível, o mesmo tipo de pessoa. Somos todos iguais perante Deus, com as mesmas possibilidades, tão somente nós temos que seguir a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, aqui na palavra, em Mateus capítulo 7, seguindo, diz assim: não dei aos cães as coisas santas, nem deleiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Isso nos mostra que existem coisas santas que estão em nós, quando nós estamos refletindo as grandezas de Deus em nós, né? Levando em consideração aquilo que é esperado de nós. Mas a palavra fala, meu irmão, minha irmã, para a gente pelo menos ter discernimento de para quem nós vamos falar das coisas santas. Para quem nós vamos dizer que o mundo de Deus é espiritual. Isso nos leva a entender, meu irmão, minha irmã, que nós não devemos entrar em conflito. Alguém quer ir na igreja? Alguém está nesse nível carnal, quer frequentar a igreja, quer frequentar os rituais, quer ficar lá cantando, com um véu na cabeça, quer ficar lá no reteté e falando uma linguagem sem noção, fazendo aquelas coisas publicamente. Deixa. Alguém quer tomar a tal santa ceia? Deixa. A palavra nos ensina: não coloca as suas pérolas
aquilo que você já recebeu do Espírito Santo, o conhecimento que você já tem. Não fique tentando impor às pessoas. Não julgue as pessoas, deixa que no tempo certo, se for da vontade do Pai, o Espírito Santo encontrará um caminho nessas pessoas. Seja você a luz, você possa resplandecer a luz na sua maneira de ser. Aceite, seja compassiva, compassivo, haja paz, não imponha nada. Pratique aquilo que Deus já deu a você, que é uma verdadeira joia, o caminho verdadeiro, o caminho espiritual. Jesus falava, o meu reino não é aqui. Deus falava, não quero reunião solene. Está tudo no lugar certo nas Escrituras. Então, meu irmão, minha irmã, se você já é portador do conhecimento espiritual, se você sabe que nós somos discípulos de Jesus e que nós andamos num caminho espiritual, estamos em espírito e verdade, nós não dependemos de rituais, essas coisas que tem como eu ia dizer, na tenda do feiticeiro, aquele ambiente assim, não é espiritual, é um ambiente de crença, é um ambiente assim, como posso dizer, é um ambiente místico, há misticismo. É como você entrar na igreja católica, aquele prédio com aquele formato, aquele teto extremamente alto, com aqueles desenhos, aquelas estátuas, aquela forma do padre chegar assim, andando assim, com aquelas roupas sacerdotais, para criar aquele ambiente místico e fazer você até se arrepiar. Na carnalidade, as pessoas quando entram na igreja sentem assim aquele arrepio, aquelas emoções carnais. Mas meu irmão, minha irmã, no tempo certo, aquele que é do Senhor ouvirá a palavra. Nós não temos que insistir com as pessoas, brigar com as pessoas, discutir. Cada um segue a sua vocação, o seu caminho, o seu tempo. Tão somente é esperado de nós que nós possamos refletir as qualidades de Deus, que nós possamos encontrar em nós mesmos as qualidades de Deus. Eu não canso de dizer, a temperança, o equilíbrio, a compassividade, a paz aonde nós chegamos, que nós possamos levar paz, que nós possamos levar esperança, que nós possamos levar equilíbrio, mas não impondo, mas na nossa maneira de ser, de estar, de falar. Meu irmão, minha irmã, continuando aqui com a palavra, essa palavra maravilhosa que Deus nos concede no dia de hoje, diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Meu irmão, minha irmã, a palavra está nos dizendo que aquilo que nós precisamos, nós temos que bater, assim, simbolicamente, né?
nas portas do céu. Você, minha irmã, não tem que colocar um véu na cabeça e ficar lá ajoelhando e clamando e chorando, se lamentando, não. Basta você no seu dia a dia estar em contato, em comunhão com o céu, em comunhão com o Pai, conversando com o Pai, mas acima de tudo refletindo o Pai. Tenha certeza que do céu virá as respostas dentro de ti. Deus falará dentro do teu coração. Meu irmão, minha irmã, Deus falará dentro do teu coração a resposta que você está querendo. Não virá por um mensageiro, porque Deus falará dentro do teu coração. Creia tão somente. Ela virá como uma palavra suave. Não virá. Lembre-se de Elias. Não virá no trovão. Não virá na ventania. Mas virá como um sopro suave, uma voz suave. Dentro de você, a resposta que você está esperando. Bate. Continua perguntando para Deus. E Deus responderá dentro de você. Glória ao nome santo do nosso Pai Celestial. Meu irmão, minha irmã, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O caminho largo, por incrível que pareça, há muitos anos atrás eu achava que o caminho largo era o mundo. As pessoas falavam, era o mundo, mas que caminho é esse mundo? Todo mundo está no mundo. O caminho largo são as igrejas. Os padres, os pastores, os anciães, eles criam rituais. Basta congregar, cantar, orar, se vestir de crente, botar véu, botar terno. Isso qualquer um pode fazer. Pessoas boas e pessoas más. E como tem pessoas más nas igrejas, cumprindo esses rituais, acreditando que estão no caminho nunca entrarão no céu. Nunca entrarão, nunca conhecerão o mundo espiritual. Nunca. Mas meu irmão, minha irmã, entra pelo caminho estreito. Qual o caminho estreito? Aquele que é estreitinho, que poucos querem entrar. O caminho estreito é o caminho espiritual. É melhor fazer os rituais, é melhor fazer a Santa Ceia, é melhor fazer o Santo Batismo, é melhor o Santo Culto, a Santa Reunião, a Santa tudo. Os santos reunidos, tudo isso é uma mentira. É o caminho largo. Mas entra pelo caminho estreito, esse que a maioria das pessoas não querem entrar. Às vezes, dentro da tua casa, você está sendo combatida porque você já não quer mais ir lá para aqueles rituais, para aquela igreja, para aquela coisa toda de homem. Você quer estar aí, você e Deus, nesse caminhozinho assim, sabe? Que é um caminho estreito. Mas hoje o Senhor te diz, por esta palavra, entra pelo caminho estreito, entra pela porta estreita, entra por esse caminho que leva ao céu. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, os figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quantos pregadores das palavras que eles pregavam. A gente via que pregava, mas nas suas vidas, os frutos, na sua maneira de tratar as pessoas,
Começa pela seguinte, quando o Senhor Jesus fala assim, nós somos todos iguais perante Deus. O Senhor Jesus falava assim, aquele que quiser ser alguma coisa no reino do céu, comece a servir seus irmãos, seja o menor. E nós acostumados aí nas igrejas que os que pregam as palavras são os maiores, aqueles que sentam na frente, aqueles que esperam para ser saudados, mas pouco saudam as pessoas, que julgam as pessoas, que condenam as pessoas. E a palavra nos lembra, pelos seus frutos os conhecereis. E diz mais, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para agradar a Deus, que Deus não quer ser agradado, não quer ser mimado. Mas é esperado de nós que nós façamos a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, que nós possamos, nas nossas atitudes, refletir o Pai em nós. Que aquele que olhar para nós possa ver o Pai. Que já possa ir se acostumando com o mundo espiritual. Não no nosso convencimento. Foge dessa linha da religião, da igreja, que impõe. A igreja matava as pessoas para impor a religião. A igreja atual, ela exclui as pessoas que não aceitam as suas ideias. Jesus não excluía ninguém. Nós somos discípulos de Jesus. Nós não excluímos ninguém. Nós somos o templo, glória a Deus. Nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, que possamos refletir Deus em nós, tão somente. E as demais coisas acontecerão. As boas árvores darão bons frutos, as más darão maus frutos e nada podemos fazer. Haja equilíbrio em nós. Meu irmão, minha irmã, aqui termina a mensagem de hoje, deste domingo. Espero que meu irmão, minha irmã, possa receber esta mensagem, meditar sobre ela, ler um pouquinho mais esse capítulo, Mateus capítulo 7, né? Entender a grandiosidade da palavra de Deus. E vamos esperar que Deus possa, meu irmão, minha irmã, nos dar força para no próximo domingo gravar uma palavra também, uma mensagem, né? Eu tenho trabalhado muito durante a semana. Eu estou preocupado, né? Porque eu fico pensando, meu Deus, eu tenho que trabalhar, né? Mas eu estava trabalhando assim, eu vou confidenciar para os meus irmãos, minhas irmãs, agora no final desse vídeo. Eu cheguei num determinado local, fui a trabalho, e tinha alguém ouvindo um rádio. E naquele rádio alguém estava dizendo, nós temos que ter cuidado para não estar aplicando demais a nossa energia em algo que nós vamos brilhar, em que nós vamos nos destacar, mas que nós possamos colocar nossa energia naquilo que Deus colocou nós para fazer, na vontade de Deus na nossa vida. E eu fiquei meditando a respeito daquilo, né? E estou buscando, meu irmão, minha irmã, o equilíbrio. Cumprir com as minhas obrigações de marido, pai, e cumprir com a minha vocação espiritual naquilo que Deus tem colocado nós para fazer. Estou buscando equilíbrio também. Meu irmão, essa palavra que o Senhor nos mandou, minha irmã, é para todos nós. Aquele que prega, nós sabemos disso, aquele que prega, o que vem do Senhor é o primeiro a comer. E come junto com seus irmãos.
Essa é a nossa ceia. A Santa Ceia é essa. É se alimentar da palavra que vem do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, estou buscando equilíbrio. E se o Senhor me der força e me mostrar que eu devo gravar no meio da semana ou mais, eu vou buscar fazer a vontade do Senhor na minha vida. Fiquem todos na santa, gloriosa paz de Deus. Um bom final de domingo para todos e que possamos ter uma semana iluminada pelo Espírito Santo nas nossas vidas. A paz de Deus para todos. Amém.